Vamos lá, Números 2, o que diz aí? Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as insígnias da casa dos seus pais. Ao redor da frente, para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascer, serão dos estandartes do arraial de Judá, segundo a sua turma. E aí ele vai falando, cada um segundo a sua turma e tudo mais. Então, veja só. O Senhor, ele começa, então, a fazer com que a cada um, ou a cada mês, houvesse um tempo ou uma bênção, uma tribo. Uma tribo que estava conectado a essa bênção, a esse mês. E segundo essa tribo, havia então uma bênção determinada. Então a gente quer hoje trazer um pouquinho disso, caminhar um pouquinho com isso, para que vocês possam então entender aquilo que o Senhor tem para esse mês e como agir segundo as bênçãos do Senhor para esse mês. Amém? Só isso que nós queremos. Então, simbora. Simbora aí. Vou deixar aqui, que aqui está melhor do que lá. E depois eu jogo para lá. Tá todo mundo escutando aqui? Aqui tá de boa, né? Beleza. Então vamos lá. Eu vou sair, fica aqui, e depois a gente volta para cá. Então vamos lá. Que tribo que é Naftali ou Naftali? Quem é Naftali? Abra aí. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Gênesis 30, verso 8. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou pois? Chamou pois? Sabe o que significa Natal? Luta. Eu falo, irmão, bem-vindo ao mês da luta. Agora vocês começam a entender algumas coisas, né? Dentro do segundo mês, aumentar. Mas olha que interessante aqui. O Senhor está dizendo, apontando algo para nós. A irmã, então, está logrando lutar com a outra irmã. Na verdade, havia uma briga entre as duas. E a gente já sabia dessa história. Que a história é Raquel brigando com Lia, porque Raquel era a mulher amada. Lia é a irmã que chegou ali, veio de brinde, chaveiro desse relacionamento. Mas o problema é que Lia era contigo e Raquel não. Imagine, Raquel, a mulher amada, Lia, ela entra de gaiato no casamento, porém ela ficava no filho. E havia então uma briga. E cada vez que Lia tinha filho, ela desmamava Raquel. E aí tem um ponto. Olha o negócio aqui, com grande luta vai lutar com aquele não vencido. Esse é o problema. Contar vitória, porque nós estamos lutando uns com os outros. Na verdade, quando nós começamos a ver aquilo que opera nesse mês, é um mês onde nós vamos ser convidados a lutar com os outros, e estamos competindo e tem mais razão. Então, vamos cuidado com as lutas. Existe uma luta que nós precisamos lutar, mas existe uma luta que nós nunca devemos lutar. E a luta que é esse mês, ou é estamos chegando no fim do inverno, e essa estação, ela propõe que nós estamos lutando uns com os outros. E não sabe o que vai começar a acontecer. É um nível de insatisfação tão grande que nós vamos começar a lutar com de carne. E de
Da vida que isso só está acontecendo na casa dos vizinhos. Mas essa é uma questão clara. Você entende que agora começa um momento de guerra entre as pessoas, porque nós estamos competindo, é o nível de insatisfação da semana inteira, a gente foi batendo na satisfação. Irmãos, estejam satisfeitos. Irmãos, estejam satisfeitos. Irmãos, estejam satisfeitos. Por quê? Porque agora chega no nível de insatisfação. As pessoas estão simplesmente no seu limite. Eu entendo que toda vez que nós chegamos nesse tempo, as pessoas começam a estar no limites. Então, veja, você que é espiritual, amém? Você que é espiritual, o teu posicionamento agora é evitar tudo isso. E como que se evita isso? Fala, irmão, mansidão. Mas graças a Deus aqui está todo mundo nisso. O que entendemos aqui? Estamos caminhando temos caminho de janeiro, entramos dentro de um propósito, e em janeiro nós viemos falando sobre a questão da paternidade, estamos vendo a paternidade, um confronto contra essa estrutura de colônia. Entramos em fevereiro, na verdade, dezembro para janeiro, de janeiro a fevereiro, as estruturas de uma questão de empresas, sacas puras, e também vem falando de o termo de mergulhar a alegria, porque a palavra acesso significa isso, alegria, então eu tenho que mergulhar o termo de juízo, justiça de Deus, enxergo de alegria, e agora enxergo de mansidão, doçura. Essa estação do inverno, ela compõe 3 coisas. Vamos lá. Diga comigo. Justiça de Deus. Identidade de Deus. Alegria. Mansidão e doçura. Mas se a gente não conseguir chegar nisso, o que nos resta chegar nesse Cristo? Esse mente é o fruto daquilo que nós fizemos hoje. Ou você está doce, ou você está assim. Ou você está no alto, ou você está no alto. Porque o resultado, né, é um peixe como o outro. O que acontece? Lia está agora fazendo o quê? Disputando para mais uma vez por isso. Ele hoje todas as disputas por causa dos ciúmes, por causa do inveja, todas as disputas que muitas vezes estamos tendo dentro das nossas casas, dentro dos igrejas, dentro dos familiares, dentro dos de amizade, todas as disputas vão ser de noite. Irmãos, sabe que é uma coisa que eu tenho aprendido? Eu tenho tentado com prática. E é uma coisa que é quase impossível. Quem já ouviu meditado quando 2 querem um briga? Se você é casado, não começou a brigar, tem limite, entrar na briga. Sai, depois volta para tentar resolver, volta para que fala. Porque o negócio é que quando um comer, irmão, eu sei. Mas entenda, quando a gente está em um período, a gente quer brigar. A gente quer brigar. E quando o outro não quer brigar, a gente fica com mais raiva. Porque o outro não quer brigar, eu quero brigar. Está entendendo?
E esse é o problema. A insatisfação nos leva a querer sempre brigar. Mas esse é o mês que você não vai brigar. E nem os outros meses, porque você vai estar doce. Fala, irmão, mas escorre mel. Ou escorre mel ou escorre veneno, né? O som tá ruim. Tem que deixar sempre aqui, pregar aqui pertinho. Vai ficando um ambiente que às vezes dá um eco. Beleza. Vamos lá. Qual é o contraponto? Quais são as peças que o Senhor determina a Naftali? Veja só. Abra aí. Gênesis 49. Gênesis 49, verso 21. 49 e 21. Naphtali é uma gazela solta e profere palavras formosas. Diga comigo, Naphtali é uma gazela solta e profere palavras formosas. É interessante que essa palavra usada para gazela, a sua origem vai estar lá no cordeiro. Ou seja, Naftali, ou Naftali, ele tem a natureza do cordeiro. E por ter a natureza do cordeiro, ele vai ter palavras doces. Então, a unção para essa estação, ou para esse mês, esse ciclo de 30 dias, é a doçura das suas palavras. Amém? E como se determina? Volto a dizer, essa semana inteira a gente veio postando isso, né? Essa semana inteira a gente veio batendo nisso. Eu volto a dizer, irmãos, nós precisamos estar no meio da doçura do Senhor. Nós temos que estar satisfeitos no Senhor, porque se não estamos satisfeitos no Senhor, estaremos debaixo das brigas familiares. E sempre é um alfinetando o outro, um querendo ferir o outro. Gente, é óbvio que isso não acontece. É óbvio que isso não acontece na tua casa. Mas todas as vezes que a gente começa a brigar, a gente quer humilhar. Não é só brigar. A gente quer botar o outro no chinelo, irmão. Eu quero que tu fica mal. E aí a gente começa. É porque você. E eu é porque você é pior do que eu 3 vezes. E não, você é pior do que eu 4 vezes. E a gente começa, ou seja, essas palavras vão alfinetando. Depois tudo se resolve. Mas essas palavras ficaram gravadas como uma faca no coração. Por isso que eu estou dizendo, e aí, irmãos, é onde vai acabando-se as coisas. É óbvio que todo casamento depois se resolve. Volto a dizer, Naftali, ele nasce em um meio de uma contenda, em um meio de uma briga. Naftali, ele nasce no meio de uma disputa com a sua irmã. E Naftali, ele se torna esse troféu. Que troféu? O troféu da disputa entre uma inveja e uma coisa mal resolvida. Então, observe isso daqui. O que nós precisamos lograr para esse mês é estarmos muito bem atentos naquilo que o Senhor tem e a nossa satisfação. Haverá uma satisfação vinda do alto. Vou dizer isso de novo. Você precisa ter uma satisfação que vem do alto. E evite essas palavras que ferem.
Amém? Que da tua boca saia doçura. Hum, o som deve estar bom. Então veja só. Há uma palavra que vem nessa palavra doçura. Essa foi a única palavra que Jacó disse para Naftali, ou Naftali. Naftali é uma gazela, Naftali ela é como uma corça. Amém? Naftali, ele é como uma corça, ele é como uma gazela livre, e ele profere palavras doces. Mas nós vamos ver que também Moisés profere uma bênção sobre Naftali. Igual que é a bênção? Abra aí, Deuteronômios 33. Verso 23. De Naftali disse: goza de favores e é cheio de bênção do Senhor. Possuirá o lago e o sul. Veja que são bênçãos bem curtas. De Naftali diz: é como uma gazela e profere palavras bonitas. Moisés disse: Naftali, ele é cheio de favores e a bênção do Senhor está sobre ele. Amém? Então diga comigo, esse é um tempo de doçura e bênção. Mais uma vez, doçura e bênção. Mais uma vez, doçura e bênção. Por que é isso, meu irmão? É simples, você só pode abençoar se a tua alma está doce. Não tem como você abençoar se a tua alma está azeda, meu irmão. Não tem como você trazer uma bênção se a tua alma está amarga. Então, esse é o tempo que o diabo quer amargar a tua alma para que você amaldiçoe. E nós estamos agora no maior portal existente para as coisas da destruição. Esse é o mês da destruição. Esse é o mês da carnalidade. Esse é o mês onde se promove ciclos e ciclos de destruição. Por isso, nós temos que entender que se a tua alma vibrar junto com essas estruturas, a palavra que vai sair da tua boca é de maldição. É que vai acabar, não vai dar certo, as coisas não vão bem, as coisas não, meu irmão, em nome de Jesus, a tua alma vai estar contente, você não vai brigar com ninguém, você não está em disputa e você vai abençoar as pessoas, a tua casa, a tua economia, o teu chamado, o teu ministério, a tua nação, a tua cidade. Esse é o tempo de abençoar, amém? Então olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, eu te abençoo. Entendeu? Vocês entenderam aqui? Você entende que nós estamos levando cada vez, estamos levando vocês a cada vez a proferirem, proclamarem, se encham, se encham, se encham, se encham da realidade do céu, para que a tua alma não entre nesses abismos, porque se nós entrarmos nesses abismos, as palavras que sairão da nossa boca são palavras de destruição, morte e palavras que vão destruir todos os projetos de Deus para mim. Mas em nome de Jesus, queremos proclamar que esse será o melhor mês para a tua vida. Portas abertas. Parece chavão, mas não é, querido. Nós vamos abençoar. Esse é o tempo que nós precisamos abençoar. Esse é o tempo que o Senhor vai aumentar a tua economia. Esse é o tempo que o Senhor vai aumentar a tua fé. Esse é o tempo que o Senhor estabelecerá propósitos. Esse é o tempo que o Senhor consertará a tua casa. Esse é o tempo que o Senhor dará novos empreendimentos. Esse é o tempo que o Senhor dará novas ideias. Esse é o tempo que o Senhor fará multiplicar o teu comércio. Esse é o tempo que as bênçãos do Senhor repousará sobre a tua vida. Esse é o tempo que você não vai ficar precisando disputar com ninguém.
Por quê? Porque nós não estamos brigando por nada. Porque eu não preciso brigar por aquilo que não é meu. E aquilo que é meu, eu não preciso brigar para ter, porque eu já tenho. O problema é que só os mal resolvidos buscam aquilo que já tem. Entendeu aqui? Quem é mal resolvido, ele vai sempre estar buscando. Buscando o quê? Aquilo que já tem. Entendeu? Então você para de buscar o que você já tem. E deixa o Senhor te entregar aquilo que você não tem ainda. Só fique satisfeito. Amém? Pois bem, sigamos e prossigamos. Estamos, então, diante dessa questão de Natal, que é luta. Mas luta contra o quê? Lembra que eu falei da gazela? Naftali é como uma gazela. Isso daí está lá em Gênesis 49. Naftali é como uma gazela. A palavra aqui, ela tem origem, né, na palavra ayal, que ele vai falar do carneiro. Mas entenda que o carneiro, ou a questão da lã do carneiro, ele tipifica o estado de pecado. Por isso, entre o santo dos santos e o santo, havia uma cortina de pele de cordeiro. E quando Jesus ele morre, essa cortina é totalmente rasgada. É cortada no meio. Por quê? Porque essa questão é lidada como a questão da iniquidade. Esse mês nós temos uma luta. E a luta que nós temos que travar é contra a iniquidade que está dentro de nós. E não contra os nossos irmãos. Então veja só, ou você luta contra algo que luta contra você, ou você vai lutar contra os que estão perto de você. E essa é a questão. Ou você vai lutar por aquilo que está dentro de você e te tira do Senhor, ou você vai lutar com aqueles que estão perto de você. Havia uma guerra entre as duas, por isso elas lutavam uma contra a outra. E nasce Naftali. Mais uma vez eu digo isso. Esse é o tempo de lutar com aquilo que luta contra você, que não é o teu próximo. São as iniquidades que operam dentro de mim. Amém? Lutar contra o pecado, lutar contra a vaidade, lutar contra a soberba, lutar contra a arrogância, lutar contra a prepotência, lutar contra o orgulho, lutar contra a independência, lutar contra a desobediência. Mas se eu não lutar contra isso, eu vou lutar contra quem? Vou lutar contra o esposo, vou lutar contra a esposa, vou lutar contra os filhos, vou lutar contra o patrão, vou lutar contra o funcionário. Ou seja, se eu não luto com as coisas que lutam dentro de mim, eu vou lutar com as coisas que estão fora de mim. Por isso, Natal é um tempo de força para lutar. A palavra dar, ele vem dessa origem, glorioso, com força. Esse é o mês, entramos no mês de Adar, e eu gosto quando a gente entra no ano que tem Adar 1 e Adar 2. Porque é como que o Senhor está te dando duas oportunidades para se fortificar. Então, se nós precisamos de duas oportunidades, ou duas porções de força, porque esse ano vai ser punk. Amém? Então, fala para o irmão, já prepara, meu irmão. Que o Senhor vai te dar força dobrada. Por que nós teremos força dobrada? Porque esse ano, eu tenho certeza, vai ser um ano de vitória, mas um ano de guerra. Mas você vai vencer em tudo. Já estamos proclamando. Esse vai ser um ano de vitória. Amém? Chacoalha aí e fala assim: se prepara para lutar, meu irmão. Pois bem, Adar. Aonde a gente vê mais o livro de Adar, ou a palavra Adar mencionada na Bíblia? Vamos lá. Vamos para o primeiro. Esdra capítulo 6.
Êxodo 6. Verso 15. Na verdade, se a gente pegar do Êxodo 6, verso 13 ao 15, a gente vai ter uma noção. Então veja, então, Tatenai, o governador da lei do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente segundo decretado o rei Dário. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu, Zacarias, filho de Ido. Espera aí, meu irmão. Eles terminaram segundo uma palavra profética. Você está entendendo que esse tempo é como as palavras proféticas ganham uma dimensão maior? Esse é o tempo onde as palavras ganham uma proporção mais ampla. Há um tempo onde eles estão profetizando para reconstruir, eles estão reconstruindo o templo. E nós sabemos que hoje o templo é você. Então, presta atenção. Há uma temporada, há algo que está sendo construído, há algo que está sendo estabelecido, há algo que está sendo feito, há algo que está sendo realizado, mas precisa de uma potência profética. Então, profetiza. Mas eu não posso profetizar se a minha alma não está alinhada com isso. Não tem como eu falar, vai dar certo, se no fundo a minha alma está falando, está dando tudo errado. Por isso a importância de entender com quem eu estou lutando. Amém? Por isso é importante de primeiro entender as palavras proféticas que nós recebemos. Veja, tanto os governadores daquele lugar, eles estavam indo, eles estavam andando, eles estavam caminhando como? Eles estavam vendo que tudo estava indo de acordo com a palavra profética de Ageu. Qual é a palavra profética que você tem para esse tempo? Eu volto um pouquinho para a questão das estações. Qual é a estação do inverno? A estação do inverno, o Senhor te dá uma unção de águia voando. Irmãos, escute o que eu estou te dizendo. A estação do inverno, o Senhor te dá a unção da águia voando. Lembra? Primavera, leão. Governo, guerra. Verão, voo, força, colheita. Outono, homem, vida. E inverno, águia voando. Isso aqui é os 4 animais de Apocalipse. Por que águia voando? Porque nós vamos entrar na primavera de novo. Nós vamos entrar para um tempo de guerra e conquista. Mas conquistar o quê? Eu já não sei para onde ir. Eu não tenho uma direção para esse ano. Então, esses 3 primeiros meses do ano são tempos decisivos para que nós entramos na dimensão do Pai, entramos em uma característica, entramos em uma conexão para aquilo que o Senhor tem. E quando nós chegamos, então, nesse último mês, entre aspas, mas nós vamos ter 2 meses, que é dar um e 2, mas é como que se nós entrássemos agora para essa temporada, e nessa temporada nós vamos apontar, ou seja, eu já tenho que estar sabendo o que eu vou fazer nessa estação. Quando entrar a primavera, você já está pronto para agir. Por isso, agora, as palavras proféticas estão segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Já falamos isso aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar a importância que tem um carnaval para o mundo? No carnaval sai a voz profética para a nação. Você sabia disso? Toda a estrutura de destruição sai do carnaval. Já falamos aqui milhares de vezes. Observa, as canções que é cantada no carnaval, ele repercute em uma atmosfera profética sobre a nossa nação. Se a gente parar para começar a ver, você vai ver que isso tem grande valia. A gente veio de... eu não vou falar
quando que isso aconteceu, porque não tem isso na minha cabeça. Mas veja, aquele tempo que começaram a cantar a música da muriçoca, 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 a infestação de dengue, zika, chikungunya e todos esses negócios começaram a operar de uma forma que a gente nunca viu. Depois, aquela música metralhadora, o tempo de muita violência. Depois, eu não tenho terra, não tenho nada, não sei o quê. A gente não teve de crise. E aí, chegamos em 2020. Quem viu o carnaval, ele estabelecendo Jesus sendo arrastado e Jesus sendo vencido. E aí a gente fala, que absurdo nada, querido. Começa a observar o quanto de gente que saiu das igrejas. E, na verdade, a gente vê realmente uma estrutura da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E igrejas fechando, a palavra sendo perseguida, o movimento dos cristãos sendo abatido, a fé sendo consumida, e literalmente foi uma ação profética. Sempre o carnaval, ele lança um tempo profético para a nação da parte das trevas. E por quê? Porque esse mês é o mês onde nós entendemos a dimensão profética do que o Senhor tem para nós. Mas a igreja está desapercebida. Nós temos falado, por exemplo, nós começamos a falar isso, meu irmão, esse é o ano da preparação. Esse é o ano que o Senhor está preparando a tua casa, esse é o ano que o Senhor está preparando a tua vida, esse é o ano que o Senhor está preparando a tua economia, esse é o ano que o Senhor está te preparando. Por que o Senhor está te preparando? Por que o Senhor está te preparando? Porque nós cremos que 2024 começa uma temporada de destruição. Os movimentos do anticristo, a questão da consumação do século, isso é uma voz unânime que está tendo. Eu não sei se começa literalmente em 2024, mas a gente já está vendo muitas coisas acontecer. Então, esse é um tempo de prepararmos, de como que nós nos preparamos, começando com o entendimento e a palavra profética. Então, veja, querido, esse é um tempo de vitória, mas esse é um tempo de firmeza. Só tem vitória quem é firme. Amém? Eu falo para o irmão, você não andará nos conceitos proféticos desse mundo. Você vai ter que lançar a voz profética. Mas como eu vou lançar a voz profética se eu não estou entendendo nada? Se a minha alma está down? Está todo mundo preocupado. Como a gente brinca, né? Igual a nossa maior preocupação, dinheiro. Como diz aquela música do Rebanhão, eu era magro que dava dó. E meu paletó listado era de uma lista só, de tão magro que eu era. E aí ele começa a cantar e ele diz, né, que o dinheiro está mais curto do que perna de cobra. É mais ou menos essa situação. Meu irmão, a gente está vendo que a situação financeira, por mais que você ganha, observa, o que você ganhava dava, mas as coisas estão subindo tanto que o que você ganha já não dá tanto. E a gente é tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado, tão ansioso com as coisas que a gente tem que cumprir, com as coisas que a gente tem, os compromissos e tudo, que nós estamos se esquecendo de entender o que esse tempo está dizendo. Por isso, é um tempo que você vai lutar com as coisas que lutam contra você. E isso não é o teu irmão e nem a tua família. Eu chacoalho o irmão e falo assim, para de lutar com as coisas erradas. Amém? Amém mesmo? Para de lutar com aquilo que não se deve. Não gaste as tuas forças lutando com o que não precisa. Se você está vendo pontos de contenda dentro da casa, se cala. Porque cada dia que passa, está se aflorando mais a insatisfação. Mas nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor, amém? Então veja, nós vimos aqui Esdras, né? Esdras capítulo 6. E aí ele diz o seguinte, verso 18. Estabelecendo os sacerdotes do seu turno e os levitas das suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Perdão.
Está no 14. Agora, verso 15. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então, o que acontece no mês de Adar? Primeiro, acaba-se a casa, se completa. Por isso que eu digo, esse é o mês daquilo que a gente veio buscando, como propósito, como direção. Esse é o mês de completar. Você tem que acabar no fim desse mês sabendo que você tem que fazer para esse ano inteiro. Irmãos, você tem que estar definido para esse ano, já tem que estar definido na sua cabeça. Na hora que você chegar no mês desse ano, você já tem que ter ideia daquilo que você vai fazer, você já tem que ter a palavra profética do Senhor. Esse é o mês da conclusão do que o Senhor está falando para você, para a nova estação. Porque esse é o último mês, é óbvio que ele é dividido em 2, mas ele é o último mês do ano desse ciclo que a gente está tendo. Vamos entrar no ano novo. E para entrar nesse ano novo, você precisa ter a unção nova, as armas novas, as roupas novas espirituais. Você precisa ter as revelações novas. Você precisa já estar novo. Então preste atenção. Esse é o tempo que o Senhor vai completar o que Ele está falando com você. Então prestem atenção. Isso daqui é uma direção apostólica para você. Estejam com os ouvidos atentos, com a alma doce, com as palavras mansas, porque esse é o mês que o Senhor vai completar a missão. Muitas pessoas estão com algumas ideias. Esse mês o Senhor completa elas. Esse mês o Senhor já aponta um novo caminho para você. Esse é o mês que o Senhor conclui. Esse é o mês que o Senhor determina. Porque você começa a profetizar. As trevas vão profetizar. E cada vez mais as trevas estão profetizando contra Cristo e contra a religião. Todo o carnaval sutilmente cresceu. Mas de 2020 para cá é literalmente uma afronta contra Cristo. Cada ano eles afrontam mais. Mas a gente já vai estar com um plano estratégico todo ferrado. Bem? Estão comigo? Qual que é a palavra mais determinante onde aparece o livro de Adar? Ou a palavra Adar, perdão. É o livro de Esther. Esse mês é o mês onde nós temos fim. Esse é o mês de Purim. Como a gente fala, Purim é Deus Purim. Você já viu que Esther é o único livro que não toca e menciona o nome de Deus? Mas você vê Deus agindo do começo ao fim. 2. É o livro da história de um homem chamado Mordecai e uma mulher chamada Esther, que muda a história de uma nação. Pessoas simples, sem relevância, mas que se tornaram pessoas dedicadas para o futuro de uma nação. 3. É em Purim que nós entendemos uma coisa chamada Livro das Memórias. Eu vou explicar cada um desses. 4. É em Purim que o Senhor, ele muda a sorte dos decretos de trevas para decretos de luz. Por isso eu estou dizendo, esse é o mês dos decretos. Esse é o mês das palavras. As suas palavras terão mais peso do que os outros meses. Esse é o mês de determinar muitas coisas. É como o selo final. Amém? Então, primeiro, é um tempo que parece que a gente não vê Deus agindo, mas Deus está agindo nos mínimos detalhes. Por isso, olha os mínimos detalhes e aponte para esses mínimos detalhes. Veja o Senhor agindo com graça. Essa semana, não sei se foi na quarta ou na quinta, foi... Que dia que a gente foi para Vilhena? Quinta, quarta.
um rápido na cidade de vizinho, só fazer um negócio depois e depois do negócio. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra. E a palavra seria essa: irmãos, o Senhor nos curará no meio do caminho. Quando Jesus fala para aqueles leprosos, né? Ele chega e fala assim: Senhor, cura, pode ir lá, se apresenta ao sacerdote. Eles vão. E eles foram curados. 2 viram que foram curados, voltou para agradecer. 8 não. Sabe o que eu entendi? Que a dar é o tempo aonde nós não vamos ver claramente o mover de Deus, mas nós vamos ver o Senhor nos apontando para cada coisa que mudará toda a nossa história. Nós vamos ver uma mulher que foi destituída do seu cargo de princesa, e esse cargo fica livre. Olha que interessante. Tudo isso daqui a gente vai ver a história de amor de Esther. Mas, irmãos, não se ilude com essas novelas mexicanas, não. Porque o foco aqui é um homem que estava tramando contra Israel. E ele não estava tramando porque Esther casou. Ele não estava tramando porque vestir ou veste, ela fez aquilo. O cara já estava tramando contra os judeus porque os judeus não se dobravam diante dele. E principalmente o judeu Mordecai. Então o cara já tinha uma birra contra os judeus e já estava querendo matar os judeus. E de repente, do nada, aquela mulher dá piti e o cargo fica vago. E do nada, Esther aparece no negócio. Logo, uma judia. O que eu quero que você entenda? Às vezes, algumas coisas vão dar errado, por quê? Porque o Senhor vai te apontar para outras coisas que são mais necessárias para dar certo. Entendeu aqui? Eu falo para o irmão, fique esperto. Veja o sinal. Errada, minha não. Calma. Às vezes, algumas coisas o Senhor vai apontar para um lado diferente. Por quê? Porque foi o dar errado na vida daquela mulher que entra em Esther na parada. Mas o foco não é a história de amor de Esther. O foco é aquele homem perseguindo Israel. Por isso que eu digo, para de ficar brigando. E começa a ver o propósito. Quando Esther diz, olha, o rei faz tempo que não me chama. O que Mordecai fala? Quem sabe não foi para essa hora que o Senhor te colocou aí. Não tem problema. Se você não quiser fazer nada, não tem problema. Deus vai mandar. Mas depois, meu irmão, aguenta. Cadê a música, né? Depois, agora, você consegue decidir isso. Sabe o que eu estou dizendo? Irmão, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: para de focar naquilo que não precisa ser focado, para de ficar focando nas brigas de irmão e começa a focar no teu propósito original. Esther estava encantada com a história de amor com o rei. Ele diz, sai daí, irmão. Não, Deus não quer te engrandecer sendo a rainha. Deus te colocou aí para um propósito. Aquele cara lá já estava com intenção. E Deus te colocou aí para salvar uma nação. Até rimou, vai fazer até um rap. Então, veja só, esse é o mês que o Senhor vai conectar você com a tua missão. Se você prestar atenção, a missão vai ser conectada. E depois nós vamos ver, então, o propósito dos livros de memória. Lembra? Mordecai agora estava para ser caçado. Aquele homem chega para caçar a cabeça desse homem, de Mordecai. E na hora que ele chega perante o rei, o que o rei está lendo? O livro de memórias. E sabe que estava, do nada, o rei perde o sono. E ele diz, traga os livros dos reis para mim. Aí ele cai na página onde Mordecai tinha salvado ele. E ele pergunta, o que fizeram com esse homem aqui que me salvou? Nada, rei. Não, que é isso? Como assim nada? Não, nada. Não. Tem que fazer alguma coisa. Olha a sintonia do negócio.
Amã chega, ele levanta cedo, constrói a forca e diz: hoje eu mato Mordecai. E ele chega para pedir para o rei a cabeça de Mordecai. A hora que ele chega, o rei está acabando de ler a história de Mordecai, que salvou ele, e ninguém tinha dado a recompensa. Olha que interessante, meu irmão. Às vezes, coisas que você fez que ainda não recebeu recompensa, é porque essa memória vai ser ativada no tempo certo. Aí uma vez você fala, eu vou falar assim, tem um tempo certo. Aí ninguém reconhece meu trabalho. Tem um tempo certo. Calma. Teu nome vai ser lembrado e soprado no tempo certo. Lembra de José? 2 anos esquecido na cadeia, mas chegou o tempo certo. Porque às vezes ele ia ser só um interpretador de sonho. Mas chegou o tempo certo que José foi eficiente, não como interpretador de sonho, mas como quem tinha uma solução. Imagine que se aquele copeiro tivesse dado a interpretação, cara, tem um cara bom lá. Você acha que ele ia lembrar desse tempo? Não. Ele não ia ser eficiente. Então, tem coisas que você, às vezes, não recebeu o que precisava, porque não chegou o teu tempo. Mordecai salvou o rei. Ninguém deu moral para isso. Ficou só o muito obrigado. Segura na mão de Deus e vai. Mas o dia que chegaram para caçar a cabeça de Mordecai, o rei, naquela noite, perde o sono, pega o livro e está lendo. Ah, rapaz, teve um dia que estava tramando contra mim, o tal de Mordecai me salvou. O que fez com esse homem? Eu só for nada, falou, não é assim. A hora que ele vai para falar, quem chega? Amã. O rei falou, Amã, eu preciso falar um negócio para você. Quer dizer, Amã fala, o rei, eu preciso falar um negócio com você. E o rei fala, eu também preciso falar um negócio com você. Aí o rei fala, fala primeiro. Aí Amã fala, não, fala o senhor primeiro. Então, o que ele ia falar? Me dá a cabeça de Mordecai. Mas quem fala primeiro? O rei. O rei fala, rapaz, o que você tem? O que você acha que a gente faz? O que eu quero honrar? O que ele pensa? Esse cara sou eu. Meu irmão, bota o cara no cavalo do rei, veste com a roupa do rei e faz aquela pompa toda, aquela passeada toda, e ainda sai gritando. É assim que Deus faz, é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. Falou, rapaz, gostei da tua ideia. Ele falou, agora sou eu. Faz isso com o Mordecai, por favor. E você vai sair gritando. Aí ele diz, mas pode falar, o que você vai falar? Não gritar, não, esquece. Paga, deixa quieto. Acabou o assunto. Não era nada importante, não. Você entendeu que tem um tempo exato que Deus vai fazer as coisas? E quando foi isso? Você entende que esse mês é o tempo onde o Senhor começa a chamar as memórias, porque estamos terminando o ciclo. Então, todas as memórias daquilo que você fez esse ano inteiro é o consumar de tudo isso, e as memórias virão à tona. Por isso, meu irmão, espere as memórias serem ativadas da parte do Senhor. Eu profetizo isso na sua vida. Todas as memórias que ainda não foram vindo à existência, que esteja trago na presença do. E por último, para a gente ir embora. Observa aqui. Esse Amã passou um ano lançando pragas. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, a questão desse mês é a questão dos conjuntos, das palavras. Ele passou um ano rogando pragas.
lançando por. A palavra por é sorte. Por isso vem a palavra purim, mudar a sorte. Então ele passa o ano inteiro. E sabe qual é o problema? A gente não tem essa característica. A gente pensa que as coisas acontecem na hora. Não. O cara passa o ano inteiro para chegar nesse momento. Então ele passa de Adar a Adar. Só lançando sorte. Falando. Ou seja, enfraquecendo a nação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa que a gente dá menos importância é o ambiente espiritual que enfraquece a nossa fé. Infelizmente, nós somos que nem esponja. Nós pegamos o clima dos outros e carregamos. Observa, está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado. Está todo mundo down, está todo mundo ruim, está todo mundo cabisbaixo. Mas você não pode estar assim, porque você é filho do Senhor. Não tome isso como esponja. Você será aquele que influencia. Como diria aqueles velhos ditadinhos, né? Existe o crente no fundo e errado. Crente no fundo, chuchu pega gosto de tudo, velho. Onde você botar o chuchu, ele pega gosto. Agora, a beterraba, não. Onde você botar a beterraba, ele dá a cor para todo mundo. Bem? Veja só, o tempo onde as coisas vão indo. As palavras que estão sendo lançadas contra os cristãos, contra a fé, há vozes espirituais para enfraquecer a fé. A ponto de... Você já reparou o decreto do rei? O decreto do rei é: em Adar, o judeu vai morrer. Alguém ouviu no decreto que eles não poderiam se defender? Mas estava todo mundo já se entregue. Já estava entregue já. De repente, quando Deus muda tudo, Deus muda a sorte, Deus muda o decreto, eu te pergunto, o decreto foi revogado? Porque o decreto do rei é irrevogável. O povo foi perseguido? Foi. As nações vieram para matar os judeus? Vieram. O que mudou nisso, irmão? Vamos lá. As pessoas defenderam os judeus? Não. O que mudou? O decreto do rei, dado por Amã e o rei assinado, era que no mês de Adar todos os judeus iam morrer. Ponto. Depois, a trama de Amã é descoberto. E o que mudou? Gente, o que mudou? Nada. Sabe o que o rei fala? Agora eu decreto que vocês vão reagir. Gente, no decreto eu estava dizendo que eles tinham que ficar com a mão para trás esperando a morte. O que estava acontecendo ali? Aquele um ano de praga, de conjuros, que enfraqueceu a fé dessas pessoas que já se entregaram. O rei simplesmente dá uma palavra de motivação dizendo: não se entreguem, lutem. E naquele dia eles lutaram e todos venceram e morreram da parte dos Deus. O que mudou? O decreto espiritual, não físico. Por isso que eu estou dizendo, esse mês o Senhor muda a palavra sobre a tua vida.
Então, a força desse mês está nas palavras de decreto. Ou serão palavras de Leviatã orgulhosa, palavras soberbas, palavras destrutivas, ou serão palavras proféticas, palavras de vitória, palavras de conquista, palavras de avanço. Ou você trará uma palavra que te levará para o teu destino, ou você trará palavras que te tirarão do teu destino. Mas o foco desse mês é o profético. Amém? Deus mudará a tua sorte. Esse mês nós temos turismo. Esse mês nós temos decreto. Por isso, leitura da palavra em voz alta. Venha para as suas orações. Venha para as leituras. Cuidado com o que você está dizendo. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com as suas brigas. Cuidado com as suas insatisfações. Cuidado com as suas alfinetadas. Cuidado com a tua alma, porque o Senhor concluirá nesse mês os bons projetos dele. E eu profetizo sobre ti, que em nome de Jesus, a palavra do rei mudará sobre a tua vida e a tua sorte mudará também. Bem, pode ficar em pé, por favor. Nós vamos ler Salmo 75 de novo. Vou ler na versão mensagem. Olha o Salmo 75. Para mim é o salmo que condiz com aquilo que está referindo a esse mês. Somos gratos a ti, ó Deus. Somos gratos. Teu nome é nossa palavra favorita. Teus poderosos feitos são os nossos únicos assuntos. Tu diz, estou convocando uma reunião. Estou pronto para corrigir as coisas. Vou dizer isso de novo. O Senhor diz, há uma convocação, porque Ele vai colocar em ordem todas as coisas. Quando a terra ficar confusa e ninguém saber para onde vai, onde vai dar tudo isso, o Senhor conserta a situação. Põe cada coisa no seu devido lugar. O Senhor diz aos arrogantes, basta! E aos violentos, não dão depressa. Não levante o punho contra o Altíssimo e nem erga a voz contra a rocha eterna. Você está entendendo que o Senhor está falando contra os arrogantes que tentam brigar com Deus? Ele está dizendo isso. Não levante as mãos contra o Senhor e nem levante a voz contra a rocha, que é o Senhor Jesus. Ele é o único de leste a oeste, do deserto às montanhas, não há ninguém que nem ele. Deus governa. Ele põe estes de joelho e levanta aqueles. Ou seja, ele coloca os orgulhosos de joelho e levanta os humildes. O Senhor tem uma taça nas mãos, uma taça de vinho, cheio até a borda. Essa é a medida quando ele derramar. Deixando escorrer, os ímpios da terra beberão tudo até a última gota. Eu conto a história do Eterno, cantando louvores ao Deus de Jacó. Os punhos dos ímpios estão sujos de sangue, mas os braços dos justos são galhos verdes imponentes. Coloca a mão na tua garganta. Diga comigo, meu Pai. A tua palavra diz em João 40 que a força de Leviatã reside no seu pescoço. E essa palavra significa murmuração.
Então, Senhor, eu renuncio à força de Leviatã. São as palavras de murmuração. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora. Toda a força de Leviatã. De todas as palavras murmuradoras. Proclamo que as palavras de bênção, a oração que estará na minha garganta, os altos louvores do Senhor estarão na minha boca, e a espada de dois gumes estará nas minhas mãos, porque enquanto humildemente eu me prostro em oração, os demônios dos meus inimigos espirituais são caçados e sentenciados. Pai, me perdoe pelas palavras orgulhosas, arrogantes e prepotentes, mas eu tomo a palavra profética de vitória. Pai, eu abençoo a minha casa, a minha família, os meus filhos. Eu abençoo os meus recursos, empreendimentos. Eu abençoo a cidade, a minha nação. Eu abençoo os seus filhos na face da terra. Eu abençoo. Eu abençoo. E não tem maldição. Ainda. Porque as bênçãos do Senhor nos prosperará. Pai, conclua os seus bons papéis. Os teus livros de crédito. Todos os feitos que eu e os meus antepassados tivemos. A tua palavra nos garante que haverá misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam. Pai, eu tenho certeza que entre os meus antepassados tiveram pessoas fiéis, tementes, serviram o Senhor, toda retidão. Por isso, agora, que a memória desses fatos seja colocada diante do Senhor. E as bênçãos sejam liberadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? À medida que vocês vierem, eu quero ungir as mãos. Você vai ungir pessoas. Porque a palavra diz que a força de Leviatã é a murmuração. Nós vamos lutar contra Leviatã. E você não luta Leviatã dizendo eu renuncio Leviatã. Você luta Leviatã dizendo eu renuncio a murmuração. Amém? Então, irmão, para de murmurar. Começa a abençoar. Amém? Então, Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe. Espero que tenha entendido. Deus abençoe a tua vida. Fiquem com Deus. Abençoe cada um desse tempo de avançar e prosperar. Bem? Abençoe e não amaldiçoe. Deus abençoe. Fiquem com Deus.